Fala, minha gente querida, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula virtual de matemática. O tema de hoje serão conjunto dos números reais. Nessa aula nós vamos falar, além do conjunto dos números reais, um pouquinho sobre radiciação, como identificar uma raiz quadrada exata e não exata. A gente vai falar um pouquinho também sobre raízes quadradas não exatas, como encontrar um número decimal aproximado para essas raízes, num método muito legalzinho. Depois a gente vai falar sobre propriedade da radiciação, propriedade da potenciação e notação científica. Vamos comigo, meu povo? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula virtual de matemática. A aula de hoje nós vamos trabalhar sobre números reais. Não deixe de ter em mãos aí o seu material para a aula de hoje, que seria o seu estojo completo, que você está acostumado a usar todos os dias na escola, lápis, caneta, borracha, seu caderno de matemática, tanto para consultas como para fazer registros e anotações. Não deixe de fazer os registros. E o seu material didático. Vamos começar então? A aula de hoje, números reais, números presentes na nossa realidade. E vamos começar então falando do conjunto dos números reais. A gente sabe que a matemática é intrínseca ao ser humano. Existem registros arqueológicos, como por exemplo o Oxirrinco, que denotam que antes mesmo do homem falar, ele já contava. E conforme a matemática vai evoluindo e a sociedade vai evoluindo, outros números, de acordo com a necessidade, vão aparecendo. Vejam só, mais gente, mais pessoas, mais problemas. E a matemática ela tem que evoluir para resolver esses novos problemas. Então chega um momento que tem tanto número, tem tanta matemática, que é necessidade de uma organização. Uma organização em conjuntos, através de características específicas, agrupar os números de acordo com as suas características, com as suas classificações. E aí então a gente começa a mexer com isso. Então surgem primeiro aqui os números naturais, números que surgem naturalmente, que nós temos que começar a contar, números inteiros. Então a gente classifica os números naturais como números inteiros positivos. E tem alguns autores, tem alguns materiais didáticos que colocam o zero como um número natural. E tem outros que não, que dizem que os números naturais começam a partir do 1. Nós vamos seguir os axiomas de Peano, que diz, entre outras verdades absolutas, que os números naturais começam no 1, porque diz que o número 1 não tem antecessor algum nesse conjunto. Se você quiser saber mais sobre os axiomas de Peano, vou deixar na descrição do vídeo uma videoaula sobre os axiomas. É uma videoaula do curso de Matemática Discreta da Sociedade Brasileira de Matemática, do mestrado profissional em matemática, do Prof. Mat. Tudo bem? Bom, continuando. E aí os números começam, a matemática começa a desenvolver, porque a sociedade desenvolve, e os números inteiros positivos já não são suficientes para resolver todos os problemas. Então surge a necessidade dos números inteiros. Uma coisa importante, os números naturais representados pela letra N, N de natural. E aí surgem os números inteiros, representados pela letra Z, Z de Zahlen, que é número em alemão. E quais são os números inteiros? Os números inteiros continuam sendo os números inteiros positivos, agora acrescidos do zero, nosso número neutro, né? Não é nem positivo nem negativo, e os números inteiros negativos. Vejam que os números inteiros positivos fazem parte dos números inteiros. Então eu posso dizer que os números naturais estão dentro dos números inteiros. Por isso que a gente vê aqui, o conjunto natural dentro do conjunto inteiro. Aqui a gente tem os inteiros positivos, os naturais, e aqui na parte de fora o zero com os inteiros negativos. E a sociedade evolui, precisa de nova matemática, surgem então os números racionais.
que são todos aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Quais são os números racionais? Ora, os números naturais, a gente consegue escrever na forma de uma fração, de uma divisão. Os números inteiros, as próprias frações, as porcentagens, os decimais finitos, números decimais que têm fim. Por exemplo, 0,5, veja, acabou no 5. Então, ele é um decimal finito. 2,315, veja, terminou no 5 do 315. Então, é um decimal finito. As dízimas periódicas, dízimas, decimais infinitos, periódicas, que tem um período, um número que sempre vai se repetir na parte decimal. E todos esses números a gente consegue escrever na forma de uma fração. E números mistos, que tem a parte inteira e a parte decimal, a gente também consegue escrever na forma de fração. E além dos números racionais, representados pela letra Q, Q de quociente, nós temos também os números irracionais. O prefixo i é o prefixo de negação. Então, se racionais podem ser escritos na forma de fração, os irracionais não podem. E quais são os números irracionais? As dízimas não periódicas, que são dízimas, decimais infinitos, não periódicas, que não tem um período, que não tem um número que sempre vai se repetir pós-vírgula. A gente não consegue saber, exceto experimentalmente, qual seria o próximo número, a próxima casa decimal. E as dízimas periódicas, elas vêm, como eu posso dizer, disfarçadas de outros tipos de números, que são as raízes não exatas. Por exemplo, raiz de 1 é 1, é um número exato, então é um número racional. Já a raiz de 2 e a raiz de 3, raízes quadradas eu estou falando, são números irracionais, porque são raízes não exatas. Já a raiz de 4 é 2, então é um número racional. Raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7, raiz de 8, irracionais. Raiz de 9, 3, racional. E assim por diante. E além das raízes não exatas, que não precisam ser só raízes quadradas não. Existem raízes cúbicas, raízes quartas, raízes quintas, raiz de qualquer índice não exata. Existem algumas constantes que receberam nominhos especiais. E essas constantes, em sua maioria, também são números irracionais. Por exemplo, o bom e velho π, que vale aproximadamente 3,14. Mas veja, não é 3,14, é aproximadamente, porque depois desse 4 vem um outro número decimal que, sem experimentos, a gente não consegue descobrir qual é. O número φ, número de ouro, que é aproximadamente 1,65. Várias obras de arte, várias construções arquitetônicas, dentro do nosso corpo humano mesmo a gente consegue achar esse número, na sequência de Fibonacci a gente acha esse número, muito legal, vale muito a pena ver. E o número E, número neperiano, número de Neper, 2,71, muito usado em economia, muito usado em progressões, muito interessante. Então aqui são 3 números que nós conhecemos durante a educação básica. O π a gente conhece mais ou menos lá para 7º, 8º ano. O φ no 9º ano a gente já começa a conhecer. E o E lá no 1º ano, quando estudam exponenciais. E aí então a gente tem os números reais, que se a gente agrupar toda essa quantidade de números aqui, que são os números racionais, veja que os números naturais, os inteiros, estão dentro dos racionais. Então eu posso dizer que os números naturais estão contidos nos números inteiros, os números inteiros estão contidos nos números racionais. E a gente tem aqui os irracionais. Se a gente agrupasse toda essa quantidade de números numa caixa só, num saco só, num conjunto só, nós teríamos os números reais, números da nossa realidade, números que estão aí, nos ajudam, onde o mundo só é do jeito que é graças a esses números. Então eu posso dizer que a união, a junção dos racionais com os irracionais dão os números reais. Perceba que a intersecção
entre os números naturais e os inteiros são os próprios naturais, porque os naturais estão dentro dos inteiros. Intersecção, que tem em comum. A intersecção entre os racionais e os inteiros são os próprios inteiros, porque eles estão dentro. Entre os racionais e os naturais são os naturais, porque eles estão dentro. Então eu posso dizer que os naturais estão contidos nos inteiros e os inteiros contêm os naturais. Os inteiros estão contidos nos reais e os reais contêm os inteiros. Veja que existe uma disjunção entre os racionais e os irracionais. Então não tem uma intersecção. A intersecção entre eles é vazia. Entretanto, a união deles dá os números reais. E falando de números irracionais, vale a pena a gente falar um pouquinho sobre radiciação, sobre as raízes. Veja só, embaixo do símbolo de radical, nós temos um número. Esse número é chamado de radicando, que é o número embaixo do símbolo de radical. Aqui, ó, no canto superior esquerdo do símbolo de radical, tem um número pequenininho, chamado de índice, onde a gente descobre se essa raiz vai ser uma raiz quadrada, raiz terça, raiz quarta, raiz quinta. Raiz terça também é raiz cúbica, tá? No caso aqui, tem esse 2 que é uma raiz quadrada. Quando a raiz é quadrada, esse 2 pode aparecer ou não. No caso, o resultado de uma raiz quadrada é o que a gente chama de raiz. E a raiz aqui é o 2. Por quê? Porque 2 elevado ao quadrado dá o radicando 4. Veja então que eu posso dizer que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Alguns exemplos. Qual é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 elevado ao quadrado dá 9. Qual é a raiz cúbica de 125? Ora, é 5. Por quê? Porque o número que é elevado ao cubo da 125 é o próprio 5. E a raiz quinta de menos 32? É o menos 2. Por quê? Porque menos 2 elevado à quinta potência, o menos 2 se automultiplicando 5 vezes, fazer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, vai dar o menos 32. Uma coisa interessante, quando o índice for ímpar, no caso 3, 5, eu posso ter um radicando negativo, não vai ter problema nenhum. Agora, quando o índice for par, por exemplo, 2 aqui, o radicando nunca vai poder ser negativo. Não tem sentido. Porque que número vezes ele mesmo, número de mesmo sinal, vai dar um número negativo? Não existe. Então não tem sentido o índice par e o radicando ser negativo. Isso nos números reais. E para a gente trabalhar com as raízes, é interessante você saber de cor as primeiras pelo menos 13 raízes quadradas. Então veja só, raiz quadrada de 1 é 1, por quê? 1 ao quadrado é 1. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 ao quadrado aqui está errado, tá, gente? Então arruma aí depois, é 9. Raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 ao quadrado é 16. De 25 é 5, de 36 é 6, de 49 é 7, de 64 é 8, de 81 é 9, de 100 é 10, de 121 é 11, de 144 é 12 e 169 é 13. Saber essas raízes quadradas exatas de cor vai facilitar muito a nossa vida. Eu sugiro que vocês decorem. E através dessas raízes quadradas exatas aqui, a gente consegue resolver, por exemplo, qual seria uma aproximação decimal da raiz de 50. Veja, a raiz de 50 não é uma raiz exata. Se a gente fosse colocar a raiz de 50 nesse quadro, ela estaria entre a raiz de 36 e a raiz de 49. Raiz de 50, então, eu posso dizer que é 6, alguma coisa. Agora, que coisa seria essa? A raiz de 8, ela não é exata. Veja, ela não está nessa lista. E a raiz de 8, se eu fosse colocar ela aqui, ela estaria entre a raiz de 4 e a raiz de 9. Então eu posso dizer que é 2, alguma coisa. Agora são duas raízes não exatas. Duas raízes que são dízimas não periódicas. Então é difícil saber qual seria o próximo número depois da vírgula.
E a gente tem um método de tentativas para descobrir uma aproximação decimal desses números, ou a gente tem um método computacional muito interessante. Vamos ver como a gente calcularia a raiz de 50 e a raiz de 8 por esse método? Toda raiz quadrada, quando não for exata, se você fizer uma aproximação, vou te dar a dica. Olha como é que eu faço. Qual a raiz quadrada de 50 aproximadamente? Olha como é que eu faço. Presta atenção, olha que barato. Qual a raiz quadrada mais próxima de 50? Abaixo, não é o 49? Qual a raiz quadrada de 49? Não são 7? Olha como é que eu faço. Você soma essas raízes, esses termos aqui, ó, soma e divide pelo dobro da raiz quadrada desse número. A raiz quadrada de 49 não é 7? Dobra aí, põe aqui de baixo. O dobro de 7, 14. Quanto é 50 mais 49? Não dá 99? Agora divide 99 por 14. Se você dividir 99 por 14, o que você vai encontrar? Aí você vai fazer os cálculos aí. Ó, 7 vezes 4, 28, vão 2. 7 vezes 1, 7, 2, 9. Deu 98. Sobra 1. Põe um 0 aqui e a vírgula aqui. 10 por 14. O 14 cabe quantas vezes dentro do 10? 0 vezes, né? Então 0 vezes 14 dá 0. Aí soma aí que dá 10. Põe outro 0. 100 por 14. O 14 cabe quantas vezes dentro do 100? Cabe 7. 7 vezes 14 vai dar 98 outra vez. Sobram 2. Aí põe um 0 aqui. 20 por 14. O 14 cabe quantas vezes dentro do 20? Uma vez só. Vamos ver isso aqui? Se você pegar a sua calculadora aí na sua casa, você pode ter certeza absoluta que a raiz quadrada de 50 é aproximadamente 7,071. Com certeza. Pega a sua calculadora aí e verifica isso aí. Vamos ver essa aqui, que é a outra que eu te falei. Qual a raiz quadrada de 8? Da maneira fatorada, o que ela deu? 2 raiz de 2. Qual a raiz quadrada mais próxima de 9? De 8? Não seria o 9? Vamos lá. Qual a raiz quadrada de 9? São 3. Então vamos lá. Dobro 3. Põe aqui de baixo. Soma os valores. 9 com 8 dá 17. Vamos dividir 17 por 6? Vamos dividir 17 por 6? Deixa eu só apagar um pouquinho aqui. 17 sextos que deu, né? O que eu fiz? Eu peguei esse 3 aqui, a raiz quadrada de 9 é 3, dobrei e põe aqui de baixo, no denominador. Soma os valores. 9 e 8 são 17. 17 dividido por 6, vamos lá, 17 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 6, 12. Para 17 sobra um 5. Com um zerinho e uma vírgula. 50 por 6 cabe 8. 8 vezes 6, 48. 48 para 52. Quanto é 20 por 6? 20 dividido por 6 cabe a 2. 2 vezes 6, 12. Para 20, sobra um 8. Deu aproximadamente quanto? 2,82. Você pode ter certeza absoluta que se você bater na calculadora a raiz quadrada de 8, vai dar 2,82 alguma coisa. Todas elas você pode fazer na mão. Ok? Vamos agora aprender outro tipo de técnica aqui. Olha aqui pra você ver. Raiz quadrada de 50 deu aproximadamente o quê? 7,071. Né? Nós fizemos o cálculo aqui, você viu como é que eu fiz. Agora vamos lá na calculadora provar? Olha lá para você ver. 50. Aproximadamente a raiz quadrada, vamos apertar a raiz quadrada. Olha quanto que deu. 7,071. Olha o que eu encontrei aqui. Olha aqui, ó. Na calculadora, 7,071. Aqui, 7,071. A raiz quadrada de 8, a mais próxima tinha 9. A raiz quadrada de 9 é 3. Você viu que eu fiz? Ó, dobrei, deu 6. Né? Aí você soma, ó, 9 com 8 são 17. Quanto é 17 dividido por 6? Nós dividimos na mão, deu 2,82. 2,82. Ok? Vamos lá na calculadora. 8. Raiz quadrada de 8. A raiz quadrada de 8. 2,82. É uma aproximação centesimal legalzinha, né? E aí, gostaram? Então agora a gente vai para as propriedades da radiciação. Aliás, vamos estudar uma propriedade. Na verdade, é uma simples mudança de semântica, uma mudança de escrita. Você já deve em algum momento ter se deparado com expoentes fracionários. Alguém pode ter se perguntado, minha nossa, o que é um expoente fracionário? Como que eu resolvo isso? Na verdade, expoente fracionário nada mais é do que resolver uma radiciação, mas escrita de um outro jeito. Veja só, a raiz enésima de índice n de um radicando A
elevado ao número b, eu posso escrever isso aqui de uma outra forma. Posso escrever uma potência de base A e expoente elevado a b sobre n. Nossa, professor, mas isso é uma fórmula? É sim, é uma fórmula, um novo jeito de escrever. Nossa, mas eu vou esquecer, eu não vou lembrar. Então eu aconselho você a se recordar de um bom desenho animado chamado Meu Malvado Favorito, onde o personagem principal, o Gru, um dos meus favoritos, em algum momento do primeiro filme diz: eu entendo de ordem alfabética. E se você entende de ordem alfabética, você deve se lembrar que depois do C vem o D, depois o E, o F. Então, se você se recordar da ordem alfabética C, D, E, F, você vai conseguir lembrar dessa fórmula aqui. Porque veja só, o número que está C em cima no expoente, ele veio de dentro da raiz. Aqui, ó. Já o número que está E embaixo no expoente veio de fora da raiz, veio do índice. Então, olha só, C, D, E, F. O número que está em cima veio de dentro e o número que está embaixo veio de fora. Aí fica fácil da gente ver. Vamos ver alguns exemplos? Por exemplo, raiz quadrada de 3 à quinta. Como que ficaria isso escrito de uma outra forma, na forma de expoente fracionário? Ora, vai ser o 3 elevado ao número que está dentro, 5, sobre o número que está fora, 2. 3 elevado a 5 sobre 2. Raiz cúbica de 19 à quarta. Então, é 19 elevado a 4 dentro sobre 3 fora. Raiz quarta de 5 elevado a 12. Como é que ficaria? É 5 elevado a 12 que está dentro sobre 4 que está fora. E 12 dividido por 4 é 3. Então, na verdade, isso aqui é 5 ao cubo. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, 125. E a raiz cúbica de 7 ao cubo, como é que ficaria? Ora, é 7 elevado a 3 de dentro sobre 3 de fora. E 3 por 3 é 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, é 7. Legal, né, povo? E além das propriedades da radiciação, convém a gente lembrar também das propriedades da potenciação. Vamos lá? Olha lá. O produto de potências de mesma base, quando eu tenho uma conta de vezes entre duas potências que têm a mesma base, a gente mantém a base e soma os expoentes. E uma divisão de potências de mesma base, a gente vai manter a base e subtrair os expoentes. Na potência de um produto, veja só, eu tenho um produto, uma conta de vezes, e essa conta está elevada a um expoente. Eu posso distribuir os expoentes nessa operação. Então, ficaria a primeira base elevada ao expoente, vezes a segunda base elevada ao expoente. Isso acontece também na potência de um quociente. Quando é uma divisão elevada a um número, eu posso também distribuir o expoente. Veja que isso acontece só na multiplicação e na divisão. Em somas e subtrações, nós temos que usar os produtos notáveis. Potência de uma potência, quando eu tenho uma potência elevada a um outro número. Aí a gente pode manter a base e multiplicar os expoentes. Veja que todo número real diferente de zero e elevado a zero é 1. Então, lá, todo número de expoente zero é 1. Por quê? Porque a potência, o expoente zero, ele representa uma divisão de números iguais. E um número dividido por ele mesmo é 1. Então, todo número elevado a zero é a mesma coisa que um número dividido por ele mesmo. 1. E o que seria o expoente negativo? O expoente negativo ele representa o sinal de inverso. Então, por exemplo, eu tenho a sobre b elevado a menos n. Esse menos aqui está pedindo para eu inverter a base. Então, ao invés de ficar a sobre b, ficaria b sobre a. E aí, elevado ao expoente positivo, porque eu já inverti. Lembramos? Então, agora a gente pode resolver esses exemplos. Vamos lá? Vamos aos nossos exemplos. Aqui a gente tem uma multiplicação de potências de mesma base. Mantemos a base e somamos os expoentes. Então, aqui é 7 elevado a 2, que dá 49.
Numa divisão de potências de mesma base, mantemos a base e subtraímos o expoente. Então, vai ficar 5 elevado a 2, 25. Numa multiplicação que tem o expoente, a gente mantém as duas bases, a gente mantém a operação e distribuímos o expoente. Já numa divisão que também está elevada, a gente vai manter as duas bases e vamos distribuir os expoentes. E para finalizar, na potência de potência, mantemos a base e multiplicamos o expoente, que vai ficar menos 0,5 elevado à 12ª potência. E aí, minha gente? Facinho, né? E agora, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos falar de notação científica. Notação científica é uma escrita para se escrever na ciência, que cientistas usam para escrever números muito grandes, como por exemplo, a distância do planeta Saturno até o Sol. Olha só, 1.000, milhão, bilhão, 1 bilhão, 429 milhões e 400 mil quilômetros. É um número muito grande. Ou a massa do átomo de hidrogênio. Olha só, a quantidade de zeros na casa decimal até chegar no 166. Então, são números muito pequenos. E como que a gente faria cálculos com números muito grandes ou números muito pequenos? São números que têm muitos algarismos. Então, fica inviável fazer cálculo com esses números. Por isso, a gente escreve esses números numa escrita científica, numa escrita de uma outra forma, que é um número entre 1 e 10, valendo 1, mas não valendo 10, então até 9, alguma coisa. Esse número é chamado de mantissa, vezes uma potência de base 10, ou seja, 10 elevado a alguma coisa. E esse alguma coisa é um número entre vírgulas. Vamos ver como ficaria esses dois números na forma de notação científica? Vamos lá, minha gente. Exemplos: número muito grande, o expoente é positivo, vírgula está lá no começo e vem aqui para frente, entre 1 e o 4. Então, é 1,429 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elevado a 9. Número muito grande, o expoente é positivo. Não se esqueçam, não é quantidade de zeros, é número entre as vírgulas. Já no número muito pequeno, por exemplo, a massa do hidrogênio, nós vamos pegar a vírgula de lá do começo, levar lá entre o 1 e o 6, porque tem que ser um número entre 1 e 10. Então, isso aqui é 1,66 vezes 10 elevado a... Tem 23 zeros aqui mais o 1. Então, são 24 números entre vírgulas. Expoente negativo. E aí, minha gente? Bem facinho, né? Depois de fazer isso, eu trouxe para vocês alguns outros exemplos para escrever de forma de notação científica. Vamos ver como é que ficaria? E agora, os nossos exemplos de notação científica. Vamos lá? Esse é um número inteiro, o vírgula está aqui, mas deveria estar lá. Então, isso daqui é 3 vezes 10 elevado a 1, 2, 3. 3 números entre vírgula. Já aqui na letra B, a vírgula está lá no fim, mas deveria estar lá no começo, entre o 5 e o 2, porque tem que ser um número entre 1 e 10. Então, é 5,2 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5 números elevado à quinta. Cuidado, não é elevado à quarta, não é quantidade de zeros, é quantidade de números entre vírgula. Esses números são números muito grandes, por isso é que o nosso expoente será positivo, são números muito grandes. Já esses outros números aqui são números muito pequenos, então o expoente será negativo. Vamos lá? A vírgula está aqui no começo, deveria estar lá no fim. Então, isso é 5
vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4 números. Número muito pequeno, expoente negativo. Vírgula está lá no começo, deveria estar lá no fim, entre o 4 e o 7, para o número estar entre 1 e 10. Então, é 4,7 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, negativo. Vejam que aqui nós temos número muito pequeno. Então, o nosso expoente será negativo. Olá, então como a gente acabou de ver, 3.000 é 3 vezes 10 ao cubo, porque entre vírgulas nós temos 3 números, cuidado, não 3 zeros, hein? 3 números. 520.000 é 5,2, veja só, é um número entre 1 e 10. Vezes 10 elevado à quinta, porque entre a vírgula que está aqui e onde ela deveria estar, tem 5 números, 4 zeros e o 2. 0,0005 é 5 vezes 10 a menos 4, porque entre as vírgulas tem 4 números, olha lá, 3 zeros e o 5. E 0,00047 é 4,7 vezes 10 a menos 5. E agora a gente tem condição de responder qual a massa de 1.000 átomos de hidrogênio. Vamos lá? Vamos lembrar que nós já vimos no exemplo anterior que a massa de um átomo de hidrogênio é 1,66 vezes 10 a menos 24. Como nós queremos a massa de 1.000, então nós vamos multiplicar por 1.000. 1.000 é 10 a terceira. E aqui nós temos uma multiplicação de potências de mesma base, nós vamos manter a base e somar os expoentes. Menos 24 mais 3 é 10 elevado a menos 21 gramas. Então aí, ó, 1,66 vezes 10 a menos 21 gramas. Legal, povo? Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado. Para saber mais sobre esses conteúdos, não deixe de conferir o vídeo Conjunto dos Números Reais, que tem uma boa teoria sobre os números reais, que fala tudo o que a gente conversou e até um pouco mais. Não deixe de ver raiz quadrada não exata, com outros exemplos de como usar essa ferramenta, esse macete que eu apresentei para vocês. Sobre expoente fracionário, outros exemplos para transformar raízes em potência com expoente fracionário e potência com expoente fracionário em raízes. É importante saber fazer as duas conversões. E também como representar um número em notação científica, vídeo da professora Ângela. Vídeo curto, mas muito bem explicado. E aí, meu povo, gostaram? Espero que sim, espero que possa ter ajudado a todos vocês. Não deixe de dar aquele like super legal no vídeo e se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima aula virtual de matemática aqui no nosso canal.